Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Mas, acima de tudo, que tenhamos coragem de produzir a paz, de sermos agentes da paz, porque paz não é rapadura que compra no supermercado, paz que tem que produzir. Isso é muito difícil, notadamente para nós que estamos acostumados na era do consumo. Vai lá, pega e compra e traz. Todos nós almejamos a paz, mas ninguém quer ser a paz para os outros. Que Ele nos ensine essa convivência em busca da paz. Corria o ano de 1952, quando no hospital universitário dos Estados Unidos chega aquela mulher e se identifica como Eva, casada, uma filha, se queixando de algumas dores de cabeça e de momentos de amnésia. Eva, o marido viajava, ela ficava em casa com a filha, e ela começou a perceber que em alguns instantes ela não estava em casa. E que chegou em casa muitas vezes e viu a sua filha que tinha ficado só, mais ou menos uns 5, 6 anos. E essas dores de cabeça foram se intensificando. E os doutores dois médicos começaram a cuidar dela, 2 psiquiatras, e ela foi contando a história dela, e eles foram hipnotizando-a. E a história foi dando mais ou menos assim. Ela contou aos médicos que no momento em que o marido saía para trabalhar numa outra cidade, ela demandava os bares de noite e passava a noite na farra, como é que diz aqui. Na moradeira só quem era. E ela começou a contar aos doutores que achou alguns vestidos inadequados para ela. Alguns extremamente curtos, outros assim um tanto abertos. E a história foi sendo puxada, aí de repente aparece um outro personagem na história. O doutor chamou a primeira de Eva Branca. Aí um belo dia apareceu outra, ela chega e fala assim: diga, doutor, você está vendo? Ele descreve literalmente um sorriso só aqui, quase que acariciando o doutor. E ele diz: mas e o seu marido? Ele disse: eu não tenho marido. E sua filha? Eu também não tenho filho. O doutor ficou perplexo, né? Não, doutor, mas era aquela outra lesada. E como é que você faz? Eu chego perto dela, ela começa a sentir a dor de cabeça, aí ela vai fraquejando, eu assumo o corpo dela e vou andar, fazer o que eu gosto. Comprar roupa, perfume, sapatos, batons encarnados naquela época, que não era mulher casada que podia usar, hoje eu não tenho mais disso, né? E vou para as festas. E tem mais um detalhe, doutor. Quando eu estou na festa que eu estou lá dançando que era uma parte com os marinheiros lá, às vezes um engancha em mim e quer sair comigo. E eu não sou mulher disso. Eu só gosto de me divertir. Aí disse: o que é que você faz quando aquele rapaz, aquele marinheiro se engancha em você? Sabe o que é que eu faço, doutor? Eu vou embora,
e chamo ela, ela chega lá no meio do barro, não sabe nem onde é que está. E o doutor começa a conversar com Eva Preta, né? E consegue interná-la para tratamento. Quando chegou lá, era a sedutora dentro do hospital. Enquanto estava a Eva Branca, ela era uma mulher recatada, dona de casa, o marido vinha e visitava, mas quando aparecia a Eva Preta, né, a coisa era diferente. Fumava, né? Não era aquele fumado normal. Era aquele fumado na cara dele. E quando o marido foi visitar uma vez, ela disse: você não é meu marido. Você não é meu marido. A ponto que na história, né, ela vai contando tudo o que acontece, vai se alternando a Eva Preta e a Eva Branca, e ela conta um fato interessantíssimo. Ela diz que Eva Branca chegou numa vitrine na cidade dela e olhou um vestido lindo. Ficou lá, olhou. Então essa besta ficou lá olhando o vestido. Ela ficou tão encantada que ela saiu do corpo, na linguagem dela, né? E eu peguei e fui passear na cidade. 15 minutos depois eu voltei, entrei um pouco, ela saiu para casa. A Eva Preta foi começando a dominar, né? E esse domínio sempre era antecedido por dor de cabeça, e ela chegou a separar a Eva Branca do marido. E a história vai por aí. Lá para metade, passaram alguns anos já de tratamento, aparece Jane, essa mais equilibrada. A mulher estava separada, a Eva Branca estava separada, não tinha mais marido, né? Trabalhando, deixou a filha com a mãe. E Jane aparece, a terceira personagem da história, Jane, que era uma pessoa mais equilibrada, emocionalmente falando, mais estável, e assume de vez o corpo de Eva Branca. Hoje, 3 de outubro, o Barreto está ali com os livros, né? De Kardec para vender. E comemoramos o aniversário de Allan Kardec. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta que todos nós devíamos ler bastantes vezes durante o dia. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam na nossa vida? Antes de dar a resposta aos espíritos, uma das coisas que mais nós nos gabamos é de sermos nós, né? Eu sou eu, não quero sua opinião pra cá, não, porque eu sou eu. Não, a gente não aceita nem a opinião das pessoas, às vezes marido, mulher, essas coisas, a gente não consegue aceitar. E a gente se gaba de ter pensamento próprio. Eu que faço, eu isso, eu aquilo. Só que a gente, quando vai ler a resposta dos espíritos a Kardec, a resposta é bastante clara. Influenciam de maneira tal que é como se você não passasse de marionete nas mãos dele. E eu li essa questão várias vezes, confesso a vocês, e nunca atentei para a profundidade disso. E fui me estendendo um pouquinho mais e cheguei à conclusão que nós nunca estamos sós. Aí o negócio fica problemático. A pergunta é: será que aquela cor que você gosta é sua mesma ou é dos outros? Será que foi você que escolheu ou foi o outro lá que escolheu? Será que aquela briga foi você mesmo que provocou ou foi o outro que provocou? Porque os espíritos, segundo Kardec, a resposta que eles deram, eles estão conosco constantemente. De onde nós chegamos à conclusão de que nós nunca estamos sós.
se você for ler os livros de André Luiz, gente, eles dão um abraçado com a gente. É um caso de amor perpétuo. Dorme abraçado com a gente. Interfere no que eu gosto, no que eu penso, no que eu quero. Reproduzem as palavras que nós ditamos para a pessoa que está próxima. Vocês já viram, já passaram por isso. Eu não queria dizer isso. Porque tem a palavra maldita e a palavra maldita, né? Maldita junto é aquela palavra que nos dizer. E tem a palavra maldita, separada. É aquela coisa que você sabia que eu não gosto, mas mesmo assim você disse. Você sabia que se dissesse, eu chutava o pau no barraco. O que é que você faz? Diz a palavra. Aí depois, não, me desculpe, eu não queria dizer. Será que foi você que disse? Até que ponto você é você? Aí eu comecei a me interrogar. Até que ponto eu sou eu? Até que ponto Gilda é Gilda? Até que ponto Barreto é Barreto? Aí comecei a perceber uma coisa interessante. Se os espíritos influenciam na nossa vida de uma maneira quase insuspeitável e direta, nós não temos a opção de ficar só, então. Isso quer dizer que os solteiros, os que gostam de ficar sós, me perdoe, mas já era. Né? Eu tenho uma filha que ela adora ficar só. Eu já disse a ela, minha filha, não se preocupe, você não está só. Né? O quarto dela está cheio, e ela pensa que está só. Nós não temos opção, porque na realidade só existem dois níveis de espíritos, no geral. Os bons e os brincalhões, vamos dizer assim, né? Quando nós estamos fazendo bem, estamos certos. Naquele momento que você está me crucificando, eu estou lá, mas eu te adoro, mas eu estou com você em lado. Se acalma, é assim mesmo. Que tipo de espírito você está próximo de mim? Os bons ou os maus? Mas esse não é o nosso comportamento. Nosso comportamento é isso. Os outros vão falando da gente, independente de ser verdade ou não, e a gente vai inchando. Tinha uma amiga dele, disse, Antônio, ela dizia assim, Antônio, começa a subir um fogo dos pés, quando chega na barriga, eu já não me aguento mais. Ela disse que quando chegava nas orelhas, que começava a queimar as orelhas, saía tudo. No primeiro caso, eu estou lá com você, dizendo que se importa, está certo, tudo bem, que vai dar certo. No segundo caso, eu olho para você e dá vontade de ver aquela orelha. Nós não temos duas escolhas, na verdade só tem um caminho para se dar bem. Ou a gente faz certo, ou a gente vai estar do outro lado. E que lado vocês estão vendo? Eu já descobri o meu. Né? Eu já descobri o meu e fiquei muito surpreso, porque eu me engabava demais de ser eu mesmo. Eu descobri que até os pequenos piques de inteligência que eu tinha, a grande maioria não era meu. E a partir daí a gente fica se questionando. Quem é que eu sou? Será que eu sou o mesmo? Ou será que eu não estou na condição de uma Eva? Aí eu comecei a observar nós espíritas, né? Aí eu descobri que aquela história, vocês lembram lá nos terreiros, que tem que estar, fulano está incorporado? Eu descobri, comecei a pesquisar e descobri que nós espíritas, a grande maioria das vezes, estamos incorporados. Você fala com uma pessoa, ela não escuta. Hã? Bom. Traga um copo d'água, ela vem com a colher na mão. Né? Fecha a porta. Aí quando chegamos lá na cozinha, você fechou a porta e você mandou. Ele está incorporado. O outro lado está dominando. Hã? Isso é tão comum, que se vocês observarem a partir de hoje, e você quer fazer o teste de observação, se o outro está incorporado ou não, quando você pedir ou falar alguma coisa, você peça para ele repetir, foi repetir mesmo? Gente, é um desastre. A pessoa não sabe. Mas como foi que eu disse mesmo? Os espíritos
espírito influencia na nossa vida e nós não temos opção. Obviamente, nós vamos estar incorporados, vamos dizer assim. O único jeito que tem é se você resolver me amar, querer o bem. Aí, nesse caso, gente, é incrível. Os bons espíritos, quando eles estão com a gente, você nota logo a alma da pessoa. A nossa cara fica angelical. Aquele dia, você está tão diferente. Se você está tão bonzinho, né? Aí, naquele dia, quem está perto do Armando é dizer Menezes. Que é errado, né? O normal mesmo são os outros. Pois bem, isso vai nos mostrar que os espíritos não estão parados. Mas nós estamos vendo só uma pequena leva disso tudo, da influência dele em nossas vidas. Mas será que os espíritos foram criados só para nos influenciar, notadamente negativos? Não, não foram. Aí nós vamos ver que na nossa própria família já tem aquela pessoa que tem aquela paciência de Jó. Paciência de Jó, para quem não sabe, está lá na Bíblia, tem o livro de Jó. Jó era rico, perdeu tudo, ficou com lepra, perdeu os filhos, perdeu tudo, ficou pobre com lepra, né? Mas mesmo assim ele passou vários anos reclamando lá, mas para a gente contra si próprio, mais confiando em Deus. Então a pessoa que tem paciência de Jó é aquela pessoa que a desgraça está acontecendo e ela está lá. Nós temos essas pessoas. Nós estamos no nível mais alto. E Paulo já nos avisava. Há uma nuvem de testemunha à nossa volta. Juntando a nuvem de testemunha de Paulo, que está lá dentro da sua casa. Porque o pessoal, quando chega no centro espírita, ele diz assim: seu Cléo, será que tem alguém lá em casa? Bem, Brasil? Gente, é tanta gente que já tem que andar nas casas, viu? Para acomodá-los. Mas o problema não é ter espírito, porque, como Paulo disse mesmo, há uma nuvem de testemunha à nossa volta, conosco. E de noite, se você pegar os livros de André Luiz, eles vêm buscar a gente, quando a gente cochila, a gente vem buscar a gente pelo braço. Geralmente vai passear em cantos ruins. E você, quando acorda no dia da fala, eu estou empenado, não estou? A dificuldade, né? Ah, mas eu dormi mal, fui mal e mal acompanhado. Além de dormir mal, foi mal acompanhado. Claro que tem aqueles casos de jeito da cama, que às vezes tem, né? Ou então, as mulheres gostam de vir em cima dos homens, mas todo quebrado, né? Tem esses casos, mas afora isso, não é? Essa nuvem de testemunha que nós presenciamos aqui, e em 1952, 53 por aí, Emmanuel já fazia a contagem e era mais ou menos 6 para 1, ou seja, nós hoje somos quase 8 bilhões, né? Vezes 6, aí nós temos 4 bilhões, 42 bilhões de espíritos encarnados lá do outro lado, né? 6 para 1. Pois bem, mas isso não é só aqui. Deus também não criou essa quantidade de espíritos ruins. Agora vamos entender o processo. Por que é que eles estão conosco? Né? Só tem dois jeitos que o espírito está com você: ou por amor, ou por ódio. E pelas pessoas que nós temos dentro de casa, que nos amam bastante, já perceberam? É o amor fraterno odiado, né? O amor fraterno é de suporte. Né? É mala sem alça, não sou interessante. Mala sem alça, etc, etc. Né? Aqueles ali são os que vieram para cá. Os que ficaram do outro lado, geralmente, vêm nos acompanhando. E empurram a gente para o serviço abaixo. E Kardec, quando pergunta se os espíritos têm ocupações lá do outro lado, né? Porque aí vem o contraditório em relação à Igreja Católica, né? E aos irmãos evangélicos. Os evangélicos dizem que quando morrem vão ficar lá enterrados até Jesus vir e tirar ele da cova. Os católicos, né, vão para o céu. Estamos tocando harpa, né? Tudo aquelas músicas, né, dos Beatles e etc, etc, deve estar modernizado já, né?
um zap lá para você ficar conectado 24 horas. O céu está bem organizado, é o outro jeito que eu fiz lá, né? Então, há essas perguntas que nós temos que fazer. E aí? O que é que se faz lá em cima? O que é que nós fazíamos lá antes de vir para cá? Aí, os espíritos respondem a Kardec. Todos os espíritos que estão lá trabalham. E a gente aqui esperando para se aposentar com 50 anos, né? Perceberam? Esse aposentado morreu com 80, 90, chega lá e trabalhar. Né? Lá não tem aposentadoria do outro lado, segundo os espíritos. Mas o que é que esses espíritos fazem lá? Essa multidão de espíritos fazem lá? Trabalham duro, gente. Muito duro. Os que já evoluíram. Aí nós vamos ter, no capítulo 1º do livro Evolução em Dois Mundos, né? Nós vamos ter os espíritos que já chegaram naquela ordem superior, que conversam face a face com Deus. Eles estão criando mundos. André Luiz diz que é a cocriação em plano maior. Ele pega aquelas bolas de fogo que a gente vê passando no céu, aqueles astros, e começam lá a elaborar mundos, novos mundos, novas terras, e vão passando para os outros. São construtores. André Luiz diz que eles são engenheiros e arquitetos espirituais. Olha só, minha cara de engenheiro, né? Imagina recebendo a ordem de Deus para criar um mundo novo, gente, não é coisa chica, não? Vou fazer igual o mundo lá do Pequeno Príncipe. Vou fazer bem pequenininho para vocês, viu? Já viram o Pequeno Príncipe? Aquele planeta bem pequenininho que só tinha um pé que ele tinha que cuidar, tirar as raízes. Pois é, os espíritos superiores que estão nesse nível de estar face a face com Deus, eles estão lá construindo o mundo, fazendo novos mundos, planejando as novas moradas, para que a gente vá para lá. Isso no plano mais elevado. No segundo plano, aqueles que não chegaram ainda a ver Deus face a face, eles começam a ajeitar os mundos, a plantar. Aí desce a gente para a Terra aqui. A Terra foi um exemplo disso, né? Contas, né? Lá a caminho da luz, que Jesus, quando ele foi tirar um pedaço do Sol para formar a Terra que nós estamos aqui agora, ele não foi só, levou esses construtores divinos, os arquitetos divinos, e ele deslocou. Imagina a mão de Jesus, né? Aguentar aqui 1000 dessas, né? Mais de 6.000 graus Celsius, nas beiradas do Sol. Ele destacou um pedaço e começou a modelar a Terra. Ele só fez isso. E passou a ordem para os outros espíritos e disse: eu quero, no Brasil, eu quero aquele formato. Lá no Rio Grande do Norte, aquela tromba de elefante, né? Quero um mar aqui, um mar ali. Entregou esses engenheiros e eles começaram a criar a terra nossa. E também delegou para eles a criação do nosso corpo. Lá eu quero um cara bonito como Antônio. Eu sei que vocês estão mangando, né? Vocês estão pensando mais do que eu, né? Lá eu quero aquele cara bonito como Antônio, vai ser o protótipo, né? A partir dele, todos eram mais cheios que ele. Aí os engenheiros foram lá e pegaram os átomos. Como brincadeira de menino, gente. Criaram a diagnose. É a cocriação em plano menor. Né? Ou seja, de acordo com o nível de experiência dos espíritos, eles vão trabalhando constantemente no projeto divino. Aí quando vem chegando na gente, aí sobrou o que pra gente? Criar gente. O pessoal planejava o corpo, mas nós somos os modeladores divinos, né? Criamos uns aos outros sem nem usar as mãos, que já valeu um milagre, né? Criamos uns aos outros, de repente está lá o bichinho, a barriga de manhã nasce, uma criação. E ele diz que isso tudo faz parte da alma divina. E que nós, essa procriação em plano menor,
a nossa função são basicamente duas. Primeiro, criar os outros. Segundo, evoluir para chegar a criar novos mundos. Mas Kardec pergunta: sim, mas e aqueles que não servem para nada? Não criam nada? Eles vão, literalmente, traduzindo a linguagem de hoje, eles vão ser obsessores dos preguiçosos. Aquele não quer fazer nada. E eu comecei a pensar assim: vocês já observaram que obsessor não gosta de gente que trabalha? Porque trabalhar é seguir ao plano divino. No momento em que eu paro de trabalhar, eu não estou seguindo ao plano divino. O que é que acontece? Os espíritos, aqueles que não têm a mínima noção do que é a vida, passam a me atanasar literalmente. É o caso que acontecia lá com Eva Branca. E a gente começa a sentir doenças, porque é para tirar a gente da zona de conforto. Então a função daqueles que estão no nível que não conseguem ainda construir e estão ainda no nível de preguiça é exatamente tocar, fustigar a gente, cutucar a gente. É claro que desses aí nós também temos encarnado na nossa família, né? Tem aquela pessoa que só fica atanasando a gente, que só vive cutucando a gente. Isso não pode ver você parar. A partir daí, nós vamos ter 3 classes de trabalhadores divinos. Vamos ter aqueles que já estão face a face com Deus, no caso Jesus, que lá em Evolução em Dois Mundos, né? Você vai ver lá ele em 2 momentos, a descrição dele, e lá em A Caminho da Luz, diz também que ele só teve aqui 2 momentos. Nós vamos ter aqueles que estão igual a Jesus, que são vários. O estado do Cristo, mentalmente falando, espiritualmente falando, é uma falange de espíritos que são governadores de mundos. E o mundo de Jesus, só esse aqui, é tão grande, quando ele pediu para fazer, que segundo a nossa ciência de hoje, baseada na velocidade da luz, o tamanho da Via Láctea, que faz parte desse nosso quarto universo, a luz demoraria 1 milhão de anos para ir de um lado para o outro. Ou seja, a distância da Via Láctea, aquela parte que Jesus governa, só aqui é 950 quatrilhões de quilômetros de distância. Nem sei quanto é que dá isso. Mas Jesus está nesse nível de criar os mundos e governá-los. Aí nós vamos descer para os espíritos que estão mais próximos da gente, aqueles que estão numa faixa intermediária. E aí nós vamos ter uma obra ímpar para ver esse pessoal em ação. Os espíritos que estão já querendo bem aos outros, quando não estão encarnados, eles tornam-se missionários. E nós vamos ver uma revoada deles lá em transição planetária, quando eles foram socorrer o pessoal do tsunami. Só aqueles espíritos já querem o bem dos outros. Esses espíritos auxiliam aqueles que só querem o bem próprio. Nós, a grande maioria de nós, que aqui estamos encarnados, só conseguimos olhar para o nosso umbigo. Quando você estiver só querendo o melhor para você, ser a pessoa mais bonita, ter mais dinheiro, melhor carro, a melhor casa, é que você só está cuidando de você. E não é que não devamos ter isso. É o fato de você achar que o outro não merece. Então, como aconteceu o tsunami, e lá o pessoal estava mais ou menos nesse nível, eles desceram para auxiliar. E lá nós vamos ter o que eles chamam de espíritos missionários. São aqueles espíritos que vêm cumprir missões na Terra. Albert Einstein, outros personagens, Chico Xavier, o próprio Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos que estão para servir os outros.
Eles estão em missão de serviço. E alguns encarnam e outros ficam lá. Inclusive, nós temos aquela missão daqueles espíritos lá do outro lado, que se aproveitam de alguns de nós para fazer coisas boas. É o caso de Emmanuel, escrevendo livro através de Chico, Joana de Ângelo e outros espíritos mais. A missão deles é nos auxiliar a evoluir. Descendo o nível, nós vamos ter, depois dos espíritos, né, missionários, vamos ter aqueles espíritos protetores, que aí os romanos captaram muito bem a ideia, e a palavra lá significava Deus. Então, toda a casa tinha um lar, por isso nós chamamos a nossa casa de lar. E eram mais de 300 mil lares em Roma, porque eles descobriram empiricamente que toda a família, todo o grupamento familiar, todo o centro espírita, vamos dizer assim, tem um protetor. É aquela pessoa que fica fazendo às vezes de indicador do caminho. Vamos, aqui dá certo, vamos por aqui, por ali, em qualquer área, na área da ciência, do trabalho, da economia, dentro da nossa casa, né? Nós vamos ter os espíritos protetores que cuidam da gente. Vamos ter os nossos guias, aqueles que ficam chato, perturbando a gente no ouvido. Não faça isso, tá errado. O que é que eu pensei está errado? Já perceberam isso já? Tem aquele cara que fica teimosamente, não faça, ó, isso não vai dar certo. Não, o tratamento das mães só vive com os espíritos, né? Protetor, já notou? Uma vez assim, não faça que não dê certo. E via de regra não dá, não sei porquê. Quando eu fiz, deu errado, não sei vocês. Então nós vamos ter os espíritos protetores que estão mais próximos, vamos ter os nossos guias. Cada um de nós, quando nascemos, notadamente, a gente vem com uma babá, ou um babá, né? Que vem cuidando da gente. Vem guiando, mostrando a gente o caminho certo. Vai estudar, né? Vai cuidar da sua vida, vai trabalhar. São esses guias, eles nos guiam. Às vezes tem as missões espíritas, né? Vá para o centro espírita. Pô, hoje não, hoje é feriado. Nem feriado pode ficar em casa. Vamos. Aí você começa, vamos. Mas se parece que hoje é feriado, por que é que eu não posso ficar em casa? O meu diz assim, olha, descansar você vai ter quando morrer, você vai ter a vida eterna para descansar. Me enganando, na verdade não é assim, né? Então, nós temos esses guias e mais comumente nós vamos ter protetores a nível de cidade. No Brasil nós temos, no Mossoró nós temos, né? Então, os espíritos não ficam parados nunca. Eles estão sempre em atividade. Para a desgraça nossa, que estavam pensando que quando morrêssemos ia ficar livres de trabalho. A partir disso aí, nós vamos agora aterrissar na Terra, na nossa vida. Como é que anda a nossa vida? A gente está dando ouvido a que lado dos espíritos? O que eu estou fazendo é em benefício dos outros, para o bem comum, ou só para o meu próprio benefício? Quando você se der conta dessa resposta, você vai perceber de que lado você está. Se você está atendendo ao seu processo, protetor, ao seu guia, ou ao seu diabinho. Você já viu que o desenho animado tem isso, né? Às vezes, normalmente nos Disney tem, né? Passa o diabinho lá, né? Um tridente aqui, ó, é fácil, não passa, não fácil. Nós vivemos assim. Nós sabemos o que é o certo, mas fazemos o errado. E o que é que ganhamos com isso? Problemas. A nossa vida está começando a deixar de ter sentido. Aquele amor que nós tínhamos por alguém, pelo marido, pelo filho, pelo pai, pela mãe, já está do tamanho do cantinho. E a gente já está tentando trocar. Aquele emprego que era ótimo, que a gente tanto sonhou, a gente já não consegue mais. Está tão contente lá. Estudar, que era ótimo para a gente já não consegue mais ficar tão bem naquele estudo.
E aí, nesse momento, a vida nos pega e nos sacode. Acorde. Escute a verdade. Busque. O que é que você quer da sua vida? Para que é que você está aqui? Aí também, na missão dos Espíritos, lá nós vamos compreender que só temos uma possibilidade de sermos felizes. Porque um problema terrível na nossa vida é essa mania da gente achar que merecemos ser felizes. Já percebeu isso já? Não, eu mereço ser feliz. E o pior é quando a gente está com você. Eu mereço coisa melhor. Aonde você merece coisa melhor? Você vai piorar a situação se não tomar cuidado. Então, nós temos que aprender que o que nós chamamos de felicidade aqui é uma coisa comprada. Está hoje na beira da praia, amanhã não ir trabalhar, segunda não, terça não, deixar de trabalhar, ter uma pessoa servindo a você, aquilo já passou. Não existe mais. Só os animais vivem assim. No reino de Deus, os espíritos que aqui estão encarnados têm missão: descobrir a Deus em todas as suas coisas. Descobrir a Deus no próximo, descobrir a Deus numa cadeira, numa árvore, no sol, descobrir a Deus na sola, descobrir a Deus na cunhada, no irmão, descobrir a Deus no animal, como fez São Francisco de Assis. Descobrir a Deus no inimigo, é o mais chique do mundo. Coisa mais chique é você olhar para o inimigo e descobrir que ele também é de Deus. Isso dá o nó na nossa cabeça, né? Ele pensa que não é. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para sermos felizes, porque essa felicidade que nos venderam, até nesse tipo de amor que ensinaram a gente, né? Esse romantismo exacerbado de a gente fazer os outros de self-service, né? E você tem que servir ao meu amor. Ele não existe no reino de Deus. No reino de Deus, quando falamos em ser feliz, quer dizer trabalho. Então, quando alguém me pergunta: você está feliz? Se você estiver trabalhando, pode dizer que está. Ah, não. Ah, não. Se você estiver estudando 24 horas, eu vou perguntar: você está feliz? Estou. E se você tiver com aquele diabinho me cutucando em casa, que a gente tem, né? Todo mundo tem, nesse caso nós somos o diabinho um do outro, né? Aquele me cutucando, está feliz? Se você estiver suportando, estou. Porque essa é a finalidade da nossa vida. Aprender a descobrir Deus no mundo. Leonardo Boff tem um livro pequenininho, teólogo da Igreja Católica, que foi jogado para fora já, porque ele era muito irreverente, né? Ele tem um livro, Ecologia da Terra, Batetino, onde ele trata lá, ele diz que o Espírito passou pelos 4 reinos, né? Ele tem um livro pequenininho, fininho, chamado Experimentar Deus. Ele diz que nós estamos aqui para vivenciar essa experiência divina, encontrar Deus nas coisas simples, até no boi que morreu para dar as carnes a você. Eu, para não levar o almoço, eu olho assim e mano, a única coisa que eu posso fazer com você agora é privilegiar nem você, agradecendo a Deus por você ter vindo a me alimentar. Já falei, né? Obrigado por você ter vindo aqui para minhas cartas. Descobrir Deus nas mínimas coisas. Chega de pensar coisas grandiosas. Tem que descobrir Deus no olhar para a criança, sim, mas também no olhar de quem passa ali drogado. Tem que descobrir Deus no afeto de uma mãe para um filho, mas tem que descobrir Deus
no olhar do criminoso que matou o outro por pura ingenuidade, sem saber que vai ter que dar conta da vida do outro. Tem que descobrir Deus, coisas na nossa face. Aquela coisa, não, eu sou filho do dono do mundo, não tem não. Chegar de manhã, se olhar, meu Deus, que coisa maravilhosa sou eu. Eu sou o seu reflexo. Porque na realidade somos. Nós somos um reflexo do divino. E Carl Gustav Jung, aluno de Freud, né? Criador da psicologia analítica, né? Ele dizia que essa busca pelo luminoso, a visão dele, essa busca por Deus, que todos nós temos, ansiamos encontrá-lo, ele chamou de luminoso. Ele disse que é a maior guerra nossa para sair do estado animal que nós somos, para encontrar Deus dentro de nós e Deus dentro do outro. Essa é a nossa missão. A nossa felicidade vai ser essa. Olhar para o mundo, pairar acima de toda desgraça e compreender que Deus está presente ali. E essa lição está lá em Transição Planetária. Quando eles chegam de estar lá, eles chegam no dia 27, da madrugada 26 para 27, eles já estão lá, olhando e achou alguns cadáveres já em estado já adiantado de putrefação nos dias seguintes. Eles estão lá. Aqui é a obra do Pai. Descobri Deus na morte. Aos meus amigos, já digo, olha, se você morrer primeiro que eu, me avise que eu mando os bilhetinhos para os meus antepassados já foram. Se você tiver, der para mim, quando morrer, eu levo também. Descobri Deus na morte, porque a morte não existe. Descobri Deus na grandiosidade dele de permitir que o corpo desça ao barro novamente, mas que eu vou estar vivo. Vou estar ocupado com outra coisa no outro lado. Construindo a nossa casa, a nossa morada do outro lado. Trabalhando pela nossa felicidade. Então, essa descoberta do Deus na nossa vida, nas pequenas coisas, nos dá coragem para suportar a vida. Porque você não está só. Deus está conosco. E os Espíritos benfeitores estão conosco. Independente da religião. É somente nesse momento que eu descubro Deus na minha vida. Não é aquele Deus místico, é o Deus da ação. Como os irmãos evangélicos dizem, o Deus da vida. Eu preciso encontrar no sorriso da criança, mas também preciso encontrar na desgraça da fome. Preciso encontrá-lo na escuridão, na beleza da lua. Essa é a nossa missão. Quando nós tivermos encontrado tudo isso, aí nós não quereremos outra felicidade, a não ser ver Deus face a face. E se por acaso, ao encontrarmos isso, retornarmos lá para o outro lado, vamos ver que no livro de André Luiz está cheio de casinha lá. Quem vai daqui, vai para lá, já prepara a sua chegada lá do outro lado. Continua trabalhando do mesmo jeito. E desse vai e vem, nós vamos aprendendo e descobrindo Deus. Mas a nossa tarefa agora, a nossa missão agora, é descobrir Deus no mundo, Deus no outro. Deus no céu e o Deus na terra. Aí quem sabe, se quando depois disso, nós não estaremos com aquela cara de felicidade por estar um com o outro. Porque se você é o espelho de Deus, por que é que eu não estou feliz com você? Você não precisa fazer feliz quando isso acontecer. Eu estou com Deus. E estar com Ele é tão gostoso, que independente de você fazer o bem ou o mal, eu divido Deus com você. Meu Deus, o que eu encontrei em mim, eu divido com você. Aí nesse momento, não precisaremos mais de ninguém para ser feliz. Aí diremos com Jesus: o Filho do Homem não tem ninguém para usar a sua cabeça.
Mas mesmo assim não se viu homem feliz. Precisamos aprender a trabalhar para descobrir Deus. Isso. Uma parte de mim leva para Deus. Ou, por acaso, eu estou igual a Eva. A parte preta está dominando. Se estiver, vamos ter coragem e fé e construir um novo caminho. Amando e querendo bem. Amando e querendo bem. Mas não é amando, tirando, não. É fazendo bem aos outros. Porque essa é a nossa verdadeira missão na terra. Fazer o bem uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine a todos.